Boa noite, Camila. Noite, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo. Aonde você está mesmo? Conta pra gente. Qual a sua cidade? Eu estou falando de Fortaleza, tá? Diretamente de Fortaleza. Fortaleza. E um grande prazer estar aqui, tá? Com esse convite super especial. E eu lhe agradeço desde então essa confiança, né? Nessa multidisciplinaridade. Eu acho que é importante no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, né? Excelente. Você entrou em contato comigo, eu olhei seu Instagram, falei, não, eu tenho que conversar com ela, porque eu vi recentemente alguns posts de algumas pessoas falando exatamente da dieta anti-inflamatória, né? E eu queria entender um pouco mais isso. Mas fala um pouquinho de você, da sua formação, para o pessoal te conhecer. Então, assim, eu sou doutora Camila Oliveira, sou nutricionista clínica esportiva, né? E, assim, tenho essa especialização também nessa área, tanto clínica quanto também de esporte. Fiz o meu mestrado e doutorado. E durante o meu mestrado e doutorado, eu trabalhei principalmente com pacientes com doença inflamatória intestinal, né? Então, falar sobre essa doença, né, que não é bem assim, não existe uma receita de bolo, acaba que ela é bastante individualizada, né, e depende muito da sintomatologia do paciente, se o paciente está em atividade, se está em remissão, né, se tem algum agravo, né, e aí a gente entra no caso de estenoses, fístulas, né, como, né, todo um acometimento que ele é muito individualizado, né? Então não existe aquela receita de bolo, né? Existe, a gente tem na literatura, né? A gente utiliza os guidelines que existem e a gente faz uma individualização, né? Que é própria de cada um, né? De cada paciente. Pronto. Então, Camila, você sempre está vinculada a algum gastro, algum prócto, você entra nessa parceria, então. Sim, aqui em Fortaleza, né, eu atendo no consultório juntamente com gastros, né, são vários gastroenterologistas, né, e também com proctologistas, né, e a gente trabalha junto, né, uma vez que tanto essa parte do diagnóstico, como também o tratamento do paciente, né, na sua íntegra, né, então desde o diagnóstico, tratamento, então tem a importância, né, tanto do médico, né, quanto também do nutricionista, né? Não digo só nas doenças inflamatórias intestinais, né? Mas como é o assunto que estamos abordando agora, né? Acaba que ele está sendo a pauta do momento, né? Certo. Porque assim, muitos colegas proctologistas não gostam desse tipo de paciente. Eles acabam deixando para o gastro clínico mesmo. E a proctologia acaba abordando as complicações, né? As estenoses, os abscessos que podem ocorrer, as fístulas, né? Mas isso, vamos dizer, tem colegas da proctologia que não, que quer abordar o paciente como um todo. Eu, graças a Deus, é isso que eu tenho feito. Eu tenho pacientes de Crohn, de retocolite, e a partir do momento que eu comecei a fazer essa medicina mais integrativa, e que eu tenho o nutricionista a tiracolo, vamos falar assim, eu tenho melhorado mais ainda esses pacientes, porque é, é igual você disse, não tem receita de bolo, a gente não pode ser, nesse caso, inimigo da aloterapia, o paciente se beneficia, tem paciente que tem que fazer pulso de corticoide, não tem jeito, para você conseguir tirar ele daquela fase aguda, né? E nesse pulso de corticoide, provavelmente a imunidade vai lá para baixo, porque quer atuar na imunidade do intestino, mas não tem como ser seletivo, né? Então acaba que você, para desinflamar uma área, acaba piorando outras áreas desse paciente. Tem a mesalazina, que melhora muito o Sulfa, né? paciente, sulfa. Os Então,
moduladores, né? Metrexate, Imuran. Então, o arsenal é muito grande. Então, o médico que lida com esse tipo de paciente tem que testar e ver qual se encaixa melhor para aquele paciente, para que consiga manter ele com menor sintomatologia possível, né, Camila? Porque né? é um paciente poliinflamado, vamos falar assim, tá? Pensando na retocolite, a retocolite ela acomete mais o cólon, tá? Não acomete tanto delgado. No Crohn a gente já vê um acometimento quase que praticamente da boca ao ânus, né? E no Crohn que a gente vê mais as fístulas, que é mais comum as fístulas, e você tem que ser um pouquinho mais agressivo, mas tem uma patologia vinculada à retocolite, que o pessoal fala pouco, que é a colangite esclerosante, que na verdade aqueles anticorpos que está gerando ali contra o cólon, através da veia porta, chega ao sistema hepático. E esse paciente começa a desenvolver inflamações na via biliar e começa a dar estenoses. Tem pacientes que acabam evoluindo até para um transplante hepático, né? Por conta de uma retocolite. Então, é uma doença bem complexa, envolve várias especialidades, hepatologista, gastroenterologista, proctologista, e vocês, da parte da nutrição, que tem que estar sempre ao nosso lado para ajudar, né? E você falando aí, pensando nesses aspectos, né? Você falando um pouquinho da medicação, o quanto é complicado, né? Essa questão da evolução da doença, e eu lembrando aqui como é o tratamento nutricional desses pacientes, né? Como eu estava falando, né? A gente tem um tratamento que ele é bastante individualizado. E acaba que na nutrição a gente passa por várias etapas, né? Tem uma parte da anamnese, e nessa anamnese a gente vai identificando, né, com certeza, por exemplo, algumas deficiências nutricionais, né, que são típicos dos pacientes que têm a doença, né, porque eles têm realmente têm um problema desabsortivo e acaba comprometendo, né, a absorção de várias vitaminas e minerais, e isso repercute, né, desde o cabelo, né, então a gente faz um exame físico, e aí tem o exame, se está tendo queda de cabelo, unha, pele, né, então tem todas essas etapas, né, e aí a gente faz esse exame físico do paciente, né, além desse exame físico, faz parte também a questão dos exames laboratoriais, né, e a gente analisa como é que estão os níveis, né? E quando é necessário, a gente solicita alguns exames específicos a nível de nutrição, né? Para avaliar se realmente o exame físico, ele está condizendo, e muitas vezes, né, ele condiz muito com os exames laboratoriais desse paciente. E aí a gente tem também toda aquela questão que a gente faz avaliando a medicação, né, as patologias do paciente, se ele tem alguma intolerância, alguma alergia alimentar. E como eu estou lhe falando, né, é um paciente que a gente também tem que avaliar o estilo de vida dele. Então, um nutricionista não é aquela receita de bolo, por quê? Porque é uma nutrição, um plano alimentar bem individualizado, né? E acaba que esse paciente, ele tem muitos receios ao se alimentar, né? Digamos que ele tem medo de comer, né? E às vezes ele fala, por exemplo, eu tenho uma certa intolerância alimentar, mas na realidade ele nem tem, ele tem um certo medo de comer, né? E ele acaba restringindo muito, e acaba que nós temos a internet, né, que tem todo esse aparato de informações, e ele começa a buscar na internet, né, o que faz bem, o que faz mal, ou então escuta de amigos, e ele acaba tendo uma dieta bastante restrita, até mais do que necessário, né? E aí, às vezes, ele vai tendo essas deficiências nutricionais, né, o que é bastante preocupante. Lógico que
nós nutricionistas, a gente, dependendo, né, como é que eu posso falar, da doença em si, se ela está em atividade, se ela está em remissão, a gente tem um tratamento e às vezes a gente acaba fazendo algumas restrições, mas eles mesmos, né, já relatam essa questão do medo de se alimentar, né? E junto com isso, tem toda uma questão psicológica envolvida, né? Então, a maioria dos pacientes, né, que a gente percebe que eles têm uma certa ansiedade, depressão, né? Então, são quadros psíquicos, né, que são próprios, e a gente fala até da relação, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Sim. E a gente vê isso bem típico nos pacientes que têm doença inflamatória, né? Um intestino inflamado, a pessoa já, né, tem aquela relação direta com o nosso sistema nervoso, né? Então, acaba que eles são bastante, né, digamos que ansiosos, e às vezes tem necessidade Sim. também, né, de tomar algumas medicações, né? Então, eu não sei, Camila, se vocês aí, né? Eu já tive paciente que estava indo bem, estava em remissão, teve um evento estressante e desandou tudo, pôs tudo a perder. Teve que fazer pulsoterapia de novo, para resgatar novamente. Isso é comum mesmo, essa conexão nesse paciente com Crohn, com retocolite. E perguntaram a questão genética, né? Tem um fator genético, sim, só que a epigenética, nesse caso, influencia muito mais do que a própria genética, né, Camila? Com certeza, né? E essa questão, né, do intestino, e agora falando da relação intestino-cérebro, né, é totalmente ligado, né? E assim, durante algumas lives, doutor, assim, eu tenho falado muito dessa questão das doenças autoimunes, né? Que acaba que as doenças inflamatórias intestinais são doenças autoimunes. Então, elas podem eclodir, tem uma questão genética envolvida nisso, mas existem fatores ambientais. E quando eu falo de fatores ambientais, né, o ambiente estressante, ele pode levar tanto ao desenvolvimento da doença, como também a recidiva, né? Que no caso o paciente, ele também apresenta em alguns momentos. Ele está bem, como o senhor bem falou, e de repente devido a algum estresse, por exemplo, nesse momento que nós estamos passando da pandemia, muitos pacientes, né, e aí é o motivo também da nossa live, né, a nossa preocupação, que muitos pacientes estão sofrendo com isso, né? Estão sofrendo devido a essa repercussão que tem diretamente relacionado, né, com o intestino-cérebro, né, que é uma conexão que nós temos, né? Então, eu vejo muito tranquilo isso. E às vezes, doutor, é muito bem característico também, eles pensam que foi um alimento. Ele diz assim, ele chega ao consultório e diz assim, doutor, depois que eu comi esse alimento, eu senti, né, eu voltei a sentir e ter os sintomas, mas na realidade não foi isso, né? Aí você pergunta, você teve algum evento estressante? Aí, não, porque aí ele fala, né? Então, às vezes ele tem essa associação do sintoma com o alimento, e às vezes não é, né? Às vezes é um evento estressante que aconteceu, que fez, né, ter novamente a recidiva, no caso da doença, né? Verdade. Então, vamos lá. Eu tenho 2 cenários diferentes. Eu tenho um pacientinho que está totalmente inflamado, acabou de chegar no nosso consultório, e eu vou começar uma corticoterapia com uma mesalazina, uma medicação, e já te encaminhei. Qual que é o primeiro passo que você faz com esse pacientinho, como nutricionista? Aí, né, como nutricionista, né, quando a gente fala de intestino, eu acho que a primeira coisa é quando a gente está limpando uma casa, né? E aí, quando a gente está limpando uma casa, a gente primeiro tem que tirar aquela poeira. Quando eu falo da poeira, é eliminar, digamos que os alimentos que possam promover uma inflamação, né? E aí, tiraria, por exemplo, alimentos industrializados, né? Tiraria alguns alimentos que são gordurosos, né? Açúcares simples, né? Que eles têm esse caráter mais inflamatório. Então, a gente passaria por um momento de remoção. E aí, depois que eu faço toda essa remoção,
né, dessa parte, desses alimentos, inclusive se tiver algum alimento alérgeno, que também pode promover a inflamação, seria interessante a gente estar retirando. Né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que cuidar do intestino é só colocar probióticos, prebióticos e está resolvido. Não é bem assim. Eu tenho que cuidar da base, né? Eu tenho que cuidar, tenho que limpar aquele intestino para poder receber o prebiótico e o probiótico, né? E aí, na segunda fase, e doutor deixando bem claro que essa fase, muitas pessoas perguntam, quanto tempo, né? 1 mês, é no retorno? Não, vai depender muito, e isso é muito individualizado, da resposta do paciente e do segmento do plano alimentar. Né? Posso ter um paciente que siga na íntegra, né, o plano alimentar, e aí a gente vai evoluindo mais rapidamente para as próximas fases. No entanto, existem pacientes que ainda têm um certo receio de seguir por completo, acabam, né, não seguindo na íntegra, então isso vai retardar também o segmento das próximas fases, né? E aí, numa segunda fase, geralmente esses pacientes, né, eles formam muitos gases, eles têm problemas de digestão, e às vezes é necessário a gente recolocar, né? Quando eu falo em recolocar, seriam recolocar enzimas digestivas, né? E isso vai auxiliar, lembrando que o trato gastrointestinal é algo íntegro, eu estou falando, estou cuidando do intestino. No entanto, né, a gente tem uma conexão também com o estômago, né? Essa questão da digestão seria importante. E aí, numa terceira fase, e isso é muito variável, né, eu colocaria prebióticos, probióticos, e aí eu iria estruturando aquele intestino. Depois, aí eu precisaria estruturar mais, agora eu dar integridade da mucosa intestinal. Então, eu teria que colocar alguns nutrientes, né? Então, vitamina A, zinco, aí sim que eu entraria, né, com a suplementação. Lembrando que eu posso até entrar antes, caso o paciente realmente tenha deficiência, né? Também não segue, né, uma linha também tão, assim, digamos que só vou colocar o suplemento numa quarta fase, né? Caso o paciente tenha uma anemia, deficiência de cálcio, que eles geralmente têm, né? Então a gente acaba colocando também antes. E aí ele vai caminhando nas fases, né? Chega um momento que eu consegui, digamos que com todas essas fases, reequilibrar o paciente, e aí eu vou analisando, eu vou suplementando com outros compostos que nós temos, e aí a gente pode ir colocando, né, alimentos anti-inflamatórios também no percurso dessas fases, né? E a gente tem vários alimentos anti-inflamatórios, né? Hoje em dia a gente trabalha, eu não sei como é em Brasília, né? Mas a nutrição aqui está evoluindo também para a questão da funcionalidade, né? Então, a gente trabalha muito com compostos bioativos, né? E acaba entrando a curcumina, né, como anti-inflamatório. Eu posso estar utilizando o ômega 3 também, né? Então, existem outros compostos, polifenóis, catequinas, e aí a gente vai caminhando nas fases e vai acompanhando o paciente. E aí vai chegar um momento que ele vai, digamos, que entrar na fase da avaliação. A gente vai ficar avaliando, lembrando que, como a gente falou no início da nossa live, é um paciente que eu posso ter estruturado tudinho, né? Ele está muito bem, né? E de repente aconteceu algum evento, e de repente ele acabou se alimentando com algum alimento que ele não tinha uma certa tolerância àquele alimento, e acaba sendo muito individual, sabe, doutor? Assim, às vezes o que um alimento para um não faz bem, para outro não tem nenhuma repercussão. Então, por isso que eu falo que a dieta é individual. E eu acredito que nesse tipo, né, de patologia, quem maior vai conhecer essa relação e a gente tenta ajudar, eu acredito aí que acaba sendo isso, é o quê? É o próprio paciente. Ele mesmo relata, né, com esse alimento, doutor, eu não me sinto bem. Então, com esse daqui, então, existe também uma individualidade com relação a essa questão do alimento em si.
né? Então, eu acredito que a gente passando por todas essas fases, né, acaba que a gente dá para dar um ajuste na microbiota, né? Mas que Pronto. a qualquer momento, né, ela pode, né? Como ele está usando também medicação, e aí também depende da medicação que ele está tomando, por exemplo, um anti-inflamatório, né, um corticoide, e às vezes, devido a algum evento, ele acaba tomando um antibiótico, pode ser que tudo que eu esteja estruturando acabe não tendo a sua, como é que eu posso dizer, não ficando uma microbiota tão estável assim, né, devido a toda essa medicação que ele fica sendo submetido, né, então acaba que a gente tem um tratamento, a nutrição ela é fundamental nos sintomas, né, desse paciente, e a gente vai tentando ajustar, né? Mas ele digamos que o paciente com doença inflamatória intestinal, ele é um cristal, que você fica cuidando ele assim bem, e eu acredito, não sei na medicação, mas eu acredito que também, né, com relação aos médicos, você fica cuidando ele bem direitinho, o intestino dele, mas a qualquer momento ele pode, né, ter uma desbiose, né, que é um desequilíbrio dessa flora intestinal, ou então uma inflamação em qualquer órgão do trato gastrointestinal. Eu falo que é assim. Pronto. Camila, você descreveu de uma forma bem legal o que a gente pratica na modulação intestinal, entendeu? Não só para doença inflamatória, como para qualquer outra patologia. Intestino irritável, tem que fazer tudo isso. Fazer primeiro a limpeza do terreno biológico para depois a gente começar a mudar algumas coisas. Então, o que é, assim, bem preciso, a dieta anti-inflamatória? Na realidade, a dieta anti-inflamatória, ela começa a partir do momento que eu tiro os compostos, né, que causam a inflamação, né? Então, acaba que... Teria como você colocar um top 5 dos alimentos que, em geral, são mais inflamatórios? Mais anti-inflamatórios, né? A gente tem o ômega 3. Que são mais inflamatórios. Ah, que são mais inflamatórios. Deixa eu falar e você me fala se é isso ou não. Caseína. Sim, é um deles, né? Açúcar. O açúcar, né? O açúcar simples. E aí, doutor, a gente trabalha muito também com a questão, quando a gente fala de intestino, acaba que as doenças, elas, né, são muito parecidas, né? E até o FODMAPs, em alguns momentos, né, da atividade da doença, a gente utiliza muito nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, para quem está aí, o FODMAPs, né, são alguns alimentos que a gente restringe, que são, na realidade, alguns alimentos fermentáveis, né, que vêm. No caso, o F é de fermentáveis, o O são os oligosacarídeos, então algumas frutas, né? Os disacarídeos, então a lactose também a gente retira desses pacientes, dependendo da atividade da doença, mas na grande maioria deles, esse processo inflamatório intestinal já gera uma certa intolerância à lactose, nem que seja momentânea, mas já gera. Né? Eu percebo isso nos pacientes, né? Eles já cursam com essa intolerância. Então, a gente também retira, né? E o glúten, Camila, também? Também, né? Lembrando que, assim, né? Lógico que o glúten acaba que seria interessante a gente ter um diagnóstico preciso, que seria da doença celíaca, né? Para realmente ser feita a retirada, né, zero glúten, né, que é outra doença inflamatória intestinal, né, e a gente agora deixa de falar só das doenças inflamatórias intestinais mais agravantes, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, né, a gente acaba falando de todas, né, porque intestino engloba tudo, né, e acaba que essa doença celíaca, no caso, teria uma necessidade realmente dessa restrição do glúten. Né, esses pacientes, eles têm uma certa aversão, né, criam um sistema imunológico que dá uma certa aversão ao glúten, e esse glúten acaba levando uma lesão, né, no caso, e causando todo um processo imunológico, inflamatório no intestino desse paciente, né, então, ele realmente tem necessidade de retirar por completo o glúten,
Mas nesses pacientes, né, acaba que o glúten também, ele é bastante inflamatório. E a gente acaba retirando também o glúten, né, da dieta desses pacientes também, né? Acaba que quase em todas as doenças inflamatórias intestinais, o glúten, ele tem esse caráter também inflamatório. Certo. Então, igual a pacientinha está perguntando aqui, o paciente que tem doença inflamatória, a gente tem que imaginar, porque assim, 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, tem vários alergenos ali que está estimulando demais o sistema imune daquela pessoa, sim, tá? Isso provoca uma hiperreação, né? E querendo ou não, Camila, o paciente com doença inflamatória, ele tem de base também o leaky gut, né? Que é aquele aumento da permeabilidade intestinal, né? Intestinal. O LPS, né? Que acaba que esse LPS, a gente pensa que o nosso intestino é algo que é distante dos outros órgãos, né? E deixando bem claro que há uma comunicação do intestino com o fígado, né? Há uma comunicação do intestino com o cérebro, né? E essa comunicação, quando acontece o aumento da permeabilidade intestinal com translocação bacteriana, acaba que atinge também esses outros órgãos, né? E a gente teria que ter cuidado, né, com essa integridade intestinal. Pronto. Então, vamos dizer, a gente pode dizer que a doença inflamatória do intestino em si é o extremo máximo da inflamação que um paciente pode chegar. Agora, você mesmo não tendo Crohn ou retocolite, se você tiver uma dieta estilo ocidental, né, que é essa dieta Sim. que o Murilo Pereira, nosso professor, fala, que é a dieta de lanchonete, né, você vai ter um grau de inflamação. Não precisa ser uma doença inflamatória. Seu intestino vai ser inflamado e você se beneficia dessa dieta anti-inflamatória também, para dar uma primeira desinflamada e Sim. vai reintroduzindo devagar as coisas, mas teoricamente, o ideal é você diminuir o máximo possível essas coisas que vai te provocar o leaky gut, que é o que a gente conversou, né? Aqueles alimentos, né? Todos provocam o leaky gut e um certo grau de inflamação intestinal. Sim, né? E assim, doutor, o que acaba é que quando você sente dor, né, no caso do paciente que tem a doença inflamatória intestinal, é até interessante porque é tipo uma espécie de alerta, né, que está acontecendo alguma coisa que eu tenho que cuidar. O que me preocupa são esses pacientes, às vezes, que nós temos muito, né, os pacientes assintomáticos que têm essa desbiose intestinal, que tem uma inflamação intestinal ao ingerir uma dieta ocidental, e acaba que vai levando, né, aquele processo de desbiose. E a gente tem vários estudos, né, já correlacionando esse desequilíbrio intestinal com vários tipos de doenças, inclusive com doenças autoimunes, né? Então, essa, digamos que, dieta ocidental também é um gatilho ambiental para o desenvolvimento de outras doenças, né? O que é preocupante também, né? Eu acredito que isso é importante. E uma coisa que quem me acompanha, quem acompanha as lives, o podcast, tudo, percebe, gente. A gente muda o assunto, muda a doença, mas sempre chega nas mesmas conclusões, que mudanças de hábito para gerar mudanças na epigenética, para que você consiga se desinflamar e ter uma vida melhor. Não quer dizer que você nunca mais vai comer açúcar, nunca mais vai comer glúten, mas o máximo que você conseguir reduzir isso, você já está no lucro. Já, independente de ter doença inflamatória, independente de sintomatologia. O pessoal que tem intestino irritável sabe muito bem que é uma patologiazinha complicada da gente chegar no equilíbrio, né? Tem pacientes que tá já com uma dieta bem restritiva, já fez protocolo de low food maps, e mesmo assim a gente ainda não melhora. E
tira o café desse paciente, pronto, ele melhora. Então tem muita relação do intestino irritável com o café, que é uma coisa que não é muito falada, já tem estudos mostrando isso, né? Sim. Que alguns pacientes têm que tirar o café, não tem jeito, que é um grande gatilho para essa variação, né, de inflamação no intestino, que é o intestino irritável. Então, é muito bonito. A partir do momento que a gente começa a entender a relação da alimentação, né, Camila? E tem aquele paciente também, que você deve ter no consultório, que não quer mudar hábito, não tem jeito. Eu não quero, doutor, eu não vou mudar. E, infelizmente, para esse paciente, eu tenho que ter um arsenal terapêutico para manter ele tendo essa alimentação ruim, né? E aí as repercussões, né, que nós temos da medicação, né? A medicação a nível de fígado, a nível de outros, né, acometimento. Então, às vezes você tem que usar da medicação. E aí a gente começa, né? Começa com aquele paciente com a polifarmácia, né? Aquele paciente que tem náuseas, tal, aí ele pega, toma omeprazol. Aí esse omeprazol diminui a absorção de nutrientes, aí ele começa a formar gases, aí toma outra medicação. E aí acomete, então acaba que é uma medicação, né, levando a outras comorbidades, né, e consequentemente, né, levando também a uma desbiose intestinal, e esse paciente não vai ao banheiro, né, e aí ele toma uma outra medicação, e ele, é como o senhor está dizendo, acaba a gente utilizando várias medicações, o que poderia ser resolvido com a alimentação, né? Exato. E aí ele fica sendo polimedicado, e aí, para tentar mantê-lo, né, como o senhor bem falou aí. Eu não sei se você conhece a doutora Sarina, lá de Minas, do Instituto Sari. Ela fala que ela tem 100% de sucesso nos tratamentos dos pacientes dela. Por quê? Não rezou na cartilha dela, não está seguindo, está desligado. Devolve dinheiro, tchau e benção, você não serve para ser meu paciente. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouquinho radical mesmo, né? Porque se a pessoa não quer se tratar, quer só um paliativo, então eu acho que ela não está no profissional certo, porque o que a gente quer ali é impactar a vida dela, né, Camila? E o interessante, né, eu achei bem interessante desde então, essa questão da medicina tá vendo isso, né? Os médicos estão se conscientizando com relação a isso, né? Inclusive, por exemplo, uma live, né, que está acontecendo os médicos com nutricionistas. Isso é importante, né? O convite, né? Eu agradeço desde já, né? Então, é porque a gente está começando a ver a importância, né, de melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu acredito que seja esse o objetivo. A gente não quer um paciente polimedicado que ele apenas sobreviva. Eu quero um paciente que tenha qualidade de vida, eu quero um paciente que, né, tenha todos os benefícios para isso. E aí, inclusive, né, no seu Instagram também, gosto muito, né, algumas publicações que são feitas, né, que o paciente ele tem que ser visto como um todo, né? E a saúde, ela gira em torno disso, né? Não é só um estado de não tem doença, né? É uma relação maior ainda do que isso, né? É um bem-estar, né, físico, mental e social, né? E aí até várias publicações que eu achei também muito interessante com relação ao nervo vago, né, que o senhor fala, vamos tentar, e eu gostaria até, não sei se lhe cabe, mas gostaria de fazer essa pergunta, né, com relação dessa relação que tem com o nervo vago, inclusive com meditação, inclusive com manter pensamentos positivos, né, que acaba melhorando bastante uma sinalização, né, e que às vezes as pessoas nem se tocam que realmente, né, faz sentido essa qualidade de vida que se busca, né? Pronto. É o segundo cérebro, né, que o pessoal fala, que, na verdade, se você for olhar na ponta do lápis, 80% das fibras do vago sobem e só 20% desce. Então, quem realmente manda em quem, né? O intestino tem muito mais influência no cérebro do que o contrário. O cérebro não vive sem o intestino vive sem o cérebro, gente, tá?
Então, isso abre uma linha grande de pesquisa para a gente, tá? O nervo vago, quando ele sai, que ele é um par craniano, ele é o 10º par craniano, quando ele sai ali do cérebro e desce, começa a inervar tudo, traqueia, pulmão, coração, ouvido, tá? Ouvido externo. Por isso que a acupuntura age muito em cima do nervo vago, porque ali as fibras ainda estão bastante mielinizadas. À medida que ela vai descendo, vai diminuindo essa mielina, tá? Então, meditação, banho gelado, certos alimentos, acupuntura, tudo vai influenciar o nervo vago em si. E você que já tem doença no intestino, que já está na fase de sintonia fina, tem que buscar essas terapias ditas alternativas, que no meu ponto de vista não são alternativas, são complementares, justamente para fazer essa sintonia fina, né? Igual a gente conversou a questão aí dos probióticos e prebióticos. Existem estudos que mostram comprovação em paciente com Crohn, com retocolite, de melhora com cepas específicas, mesmo que a pessoa não queira mudar hábito. Então, são estudos que estão muito iniciais, que vem muita coisa boa aí para frente. A gente está só na ponta do iceberg disso, gente. Então, tem muita coisa legal para vir. E é isso que, vamos dizer, igual eu já falei em outras lives, já chegamos à Lua, já estamos pesquisando para ir para Marte, e conhecemos muito pouco desse ecossistema que temos dentro da gente, que é a nossa microbiota. Então, estamos no fio do cabelo ainda, tem muita coisa legal para vir, muita coisa legal a ser estudada, e já há estudos que mostram que tem certas cepas que melhoram doença inflamatória intestinal, independente de outros fatores, e tanto para vocês verem, tanto que isso é interessantíssimo mesmo, né? E, Camila, acho que você entende até mais do que eu, a questão dos prebióticos, né? Tem alguns que são bons para doença inflamatória, não tem? Sim, né? Existem, na realidade, né, os prebióticos, eles, para um bom, digamos, um bom funcionamento dos probióticos, eu preciso de também a gente ter, né, os prebióticos. E esses prebióticos, né, existem também alguns específicos, né, como Foz, inulina, acabam que eles, inclusive, são muito utilizados e tem essa efetividade, inclusive, quando o paciente está sob uso de mesalazina, né, que é um anti-inflamatório. Então, eles, né, como o senhor está dizendo, às vezes acaba que o paciente não quer seguir o plano alimentar, né, e já tem várias cepas, inclusive, de prebióticos, tentando amenizar, né, e tentando ajustar isso dentro desse paciente, né, que não quer seguir o plano, mas que tem uma certa efetividade juntamente com a medicação, né? Então, e existem também cepas probióticos também específicas, né? E elas acabam variando muito segundo a idade, né? Para criança, com doença inflamatória, já para adulto, já são outras cepas que acabam tendo a sua especificidade. Então, eu acredito que esse mundo da microbiota, ele é um mundo que ainda tem muita coisa a ser descoberta, mas já existem vários estudos, né, falando da microbiota além da doença inflamatória intestinal, né? Como eu falei, para doenças autoimunes, já tem estudos correlacionando a microbiota com pacientes com ansiedade, com depressão, né? A microbiota... E para profissionais da área da saúde, tem um curso da doutora Denise de Carvalho que chama Prescrições Funcionais. É justamente para quem já está nessa fase da sintonia fina, que ela monta prescrições de cepas bem específicas para cada patologia. É muito interessante para quem, igual você, que trabalha com esse tipo de paciente, super indico esse curso, viu? É só entrar no Instagram da doutora Denise de Carvalho, é o curso de prescrições funcionais. É excelente. Dá essas cepas, mostra estudos a respeito de da onde ela tirou cada prescrição para doença inflamatória, para retocolite, para Crohn, para intestino irritável. Então, assim, gente,
tem muita coisa legal aí que dá para investigar, né? Seu mestrado, seu doutorado foi, né, Camila, relacionado a pacientes de Foi, né? Na realidade, eu peguei doença pacientes inflamatória? que tinham doença inflamatória intestinal, no caso, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? E a gente fez uma avaliação do esvaziamento gástrico, né? E também algumas dosagens hormonais, né? Então, a nível de esvaziamento gástrico, esses pacientes, eles tinham um retardo do esvaziamento gástrico, né? E eles, né, e essa relação, né, esse retardo do esvaziamento gástrico, levavam eles a sentirem vários sintomas, né, e tinha uma relação também com a sintomatologia desses pacientes, e também algumas dosagens hormonais, né, a nível de grelina, a nível de leptina, que eram os hormônios da saciedade, né, e aí esses pacientes, eles tinham menores níveis de grelina, né? Então, grelina, para quem não sabe, é o hormônio da saciedade, né? Então, eles tinham menores níveis e isso poderia estar relacionado também com menor consumo, né, alimentar. E aí acabava que esses pacientes, a gente fez uma curva, né, acaba sendo um pouco acadêmica aqui, mas a gente fez uma curva que seria no momento da manhã, que seria na grelina basal. Né? Então, na grelina basal era menor e teria um aumento dessa grelina durante o dia. Né? Então, a gente fez a curva de grelina, curva de leptina, né? E aí esses pacientes, o que a gente observou, que foram 6 anos de estudo, né? Teve o antes e o depois, né? Você explicando Então, aí como foi seu trabalho, aí me vem na cabeça, então, provavelmente esses pacientes com doença inflamatória, Camila, eles têm grande parte de desbiose do primeiro compartimento, que dá gastroparesia, complicação sim, no esvaziamento gástrico, já como seu estudo mostrou então que, não sei se você já viu eu explicar sobre a questão dos 3 compartimentos da desbiose, que o primeiro compartimento vai até o duodeno, segundo compartimento o delgado até a válvula iliocecal, a válvula iliocecal até o ânus. São os 3 compartimentos. Que não adianta eu tratar a desbiose do compartimento do segundo e do terceiro se eu não melhorar o primeiro compartimento. Entendeu? Então, sim. você falando isso, me veio isso em mente, que eu tenho que tratar essa gastroparesia, eu tenho que tratar essa produção ruim enzimática que geralmente esse paciente desnutrido tem. Então, na verdade, você já pratica modulação intestinal e não sabia. Acaba que a gente, né, faz todo esse processo, né, e com esses pacientes a gente analisava realmente, né, e a gente fez um teste, que era o teste respiratório, né, e esse Pronto. paciente, Doutor ele Jean, Dr. Jean Mark, que é para mim, um dos melhores que trata de desbiose, ele faz teste respiratório. Porém, o aparelho dele, específico, testa 4 gases. E a desbiose no primeiro compartimento altera um gás que chama acetato de metila. Ele faz a curva do acetato de metila, mostrando que tem desbiose no primeiro no compartimento. primeiro compartimento, né. Esse que você fazia é do H2? É do carbono 13. Carbono 13, tá. E Então, a gente consegue fazia uma ver curva, desbiose? O que vê? Explica para mim. ele vê esvaziamento gástrico, né? Então, o paciente, ele ingeria um pão marcado com carbono 13 e a gente ia vendo a taxa de esvaziamento gástrico, que era o T-MEI e o T-LEG, né? Então, nesse paciente com doença inflamatória, a maioria tem, então, um esvaziamento lento. Retardado, nos pacientes que eu estudei, né? Então, eles tinham essa taxa de esvaziamento gástrico mais retardado, né? Tanto que eles tinham essa alimentação e aí eles mesmos relatavam: doutora, só fui comer no outro dia, porque fiquei realmente empachado, né? Então,
esses pacientes, eles têm essa sintomatologia, dentre outras, né, que náuseas, vômitos, né, e aí alguns pacientes, né, acabam que nós tivemos algumas dificuldades na pesquisa, foi porque eles não conseguiam aderir, né, a todo o protocolo, até ingerir o próprio pão, né, marcado. Então, acaba que eles tinham receio até, né, aquela questão do medo de comer, né, e dar alguma coisa. Então, acaba que foi um protocolo que, além disso, a gente fazia as dosagens, né, as dosagens hormonais, e era feita também em curva, então tinha coleta de sangue, e acaba que também esse paciente teria que ser, né, furado a cada 15 minutos por um certo tempo. Então, assim, é um protocolo bem específico, mas a gente conseguiu alguns resultados, e um outro resultado a nível de nutrição foi que o paciente, depois de 2 anos, né, que a gente pegou, e aí a gente avaliou que esse paciente, ele melhorou dos sintomas e que teve relação com o consumo de carboidrato. Então, segundo, ele teve uma diminuição do consumo de carboidrato, um aumento do consumo de proteínas, o que a literatura já mostra, né? Então, é legal quando a gente vê isso. E aí, é o tratamento que a gente também faz, né? A gente diminui o carboidrato, aumenta a proteína, e ele também teve uma diminuição do consumo também de gorduras saturadas, né? Então, tendo relação também com inflamação, né? Então, é tudo que o paciente, né, tava, às vezes, não é a causa, né? Eu não digo que a alimentação é a causa, né? Mas, digamos que a gente já pode estar amenizando, e vários estudos, né, inclusive o meu, né, já afirmando que é assim, né, que acontece com os pacientes, né? Então, bem interessante isso. Excelente, doutora. Eu sempre peço para o convidado dar dicas de livros que mudou a sua vida. Não precisa ser necessariamente de nutrição, mas pode também ser de nutrição. Teria uma listinha aí para a gente de livros que mudou a sua vida? Né, alguns livros, né, e aí eu entro na parte da nutrição funcional, né. A nutrição funcional, ela veio, assim, modificar muitos, né, aspectos relacionados à nutrição, né. Então, existem vários livros de nutrição funcional, né, e aí a gente também tem vários livros também relacionados. Acaba que quando você trabalha com pesquisa, né, a gente trabalha muito com atualização de artigos, né? E aí a gente lê livros, mais os e-books, né? E também muita questão de artigos, né? Mas eu acredito que a nutrição funcional, ela, nesse momento, ela vai fazer toda a diferença no tratamento, né, do nosso paciente, né? E a gente vê toda essa questão de melhora realmente, toda essa sintomatologia, até nas doenças inflamatórias intestinais. Pronto. Tá certo. Quando eu converso com cientista, eles costumam falar isso mesmo, que lê mais artigos do que realmente livros. Mas, de qualquer forma, como que o pessoal te encontra? Algum projeto que você esteja fazendo? O espaço está aberto, pode... Né, acaba que eu estou atendendo ainda online, né, mas eu atendo em clínicas, inclusive a Gastros, né, que é uma clínica junto com a Gastro, e também na Otus, que também tem um atendimento junto com Gastros, né, e Coloprocto. Na realidade, eu amo essa área, né, e não poderia ser diferente. E eu também leciono, né, acaba que eu leciono em algumas faculdades, enfim, né, mas atualmente está sendo atendimento online ainda, mas acredito que com o andar eu vou voltar às clínicas, né, como todos os médicos já estão voltando, e nutricionistas e profissionais. E assim, né, qualquer coisa, né, tem aqui o meu Instagram, né, que é o doutora Camila Oliveira CE, né, que podem tirar quaisquer dúvidas que possam surgir, né, estou à disposição, né, e assim, né, eu agradecer, né, porque acaba que um médico lá de Brasília, né, e interessante que às vezes a gente vê a coisa acontecendo muito lá fora, né, um pouco que distante,
E às vezes aqui em Fortaleza ainda falta um pouco, né, assim, dessa conscientização da importância realmente da nutrição, da modulação intestinal, né, do tratamento do paciente na íntegra, né? Então, lhe agradecer o convite, né, e colocar também à disposição o que você precisar, né? E, enfim, só agradecer mesmo esse momento, tá podendo compartilhar também, né? Eu acho que a gente, como profissional da saúde, quando a gente faz uma live, né, e acaba que alguém entra, escuta alguma coisa e acaba, né, suscitando a importância dos profissionais, ou então a importância da procura de profissionais, né, especializados na área, ou então até mudanças de hábitos, né, ou seja, hábitos alimentares, né, ou então de estilo de vida, já é alguma coisa que a gente está conseguindo plantar, né, então eu acho que Pronto. já está valendo, né. Exato. Se a gente conseguir impactar uma vidinha, já valeu, né, Camila? Com certeza. Então tá bom. Muito grato pelo seu tempo e também estou disponível para o que precisar, querendo ou não, nascem amizades também. Fica com Deus, gratidão sempre e carpe diem. Obrigada.